Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês, fazendo de toda a noite de hoje, né? Agradecer o convite aqui da Casa do Tiago, para a gente estar aqui juntos. Acho que o Tiago está fazendo uma parceria com a irmã Maria Angélica, né? Então, quero trazer um abraço lá do SEMA também. E aí ficou preocupado com a irmã Maria Angélica e o Tiago fazendo companhia, sempre só para a gente trabalhar, né? Esse é o problema, né? Eles acabam trazendo os trabalhadores para cá, para lá, leva para lá, leva para cá, a gente está sempre trabalhando junto aí. É um prazer. E tem que dar um jeitinho, né? Já me botaram aqui numa casa aqui mais perto agora, aqui, fica mais fácil de chegar, sempre dá um seu jeitinho. Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um assunto bem interessante, muito bom. Nós vamos falar sobre perdão. Perdão. Mas antes da gente começar o tema de hoje, eu sempre gosto de conversar algumas coisas antes. Primeiro, que a gente tem uma grande dificuldade, né? Eu falo sempre da gente se reconhecer como espírito. São as coisas básicas, né? Nós somos espíritos tendo uma experiência material. Mas a gente sempre se vê como um material tendo uma experiência espírita. Né? De vez em quando a gente vê na casa espírita, de vez em quando a gente lê um livro, de vez em quando a gente faz alguma coisa. Essa é a grande dificuldade. Eu até brinco quando a gente dá aula lá no SEMA. No primeiro dia de aula eu sempre falo, a nossa maior dificuldade é a gente se ver como espírito. Tá? E lembrando que cada um tem as suas escolhas, faz as suas escolhas. São diversas e diversas encarnações. Né? Todos nós temos vícios, né? Vícios, defeitos e virtudes, devido às nossas escolhas de encarnação após encarnação. Não somos iguais, né? Nós somos únicos, espíritos únicos. Essa é a nossa melhor encarnação. Essa é a nossa melhor encarnação. Imagino que nós já fizemos antes, né? Quantas dificuldades a gente já passou e já teve. Né? Então a gente se conhecer, saber ter o autoconhecimento, saber as nossas dificuldades, quais são os nossos problemas, né? Quais são as nossas virtudes, porque todos nós temos virtudes e defeitos para corrigir. Essa é a nossa missão. Então eu gosto sempre de lembrar isso, porque a gente, no nosso dia a dia, a gente não percebe isso, né? A gente precisa sempre acorda, vai naquela rotina toda, nossa vida o dia inteiro ali e tal, e a gente não para pensar nisso. Nós temos as nossas limitações, né? Não somos iguais, somos diferentes, únicos. Né? Essa é a primeira mensagem que eu acho muito importante a gente colocar antes da gente começar o estudo da noite de hoje. Outra coisa muito importante também é a gente lembrar Jesus, a sua caminhada, né? Como é que foi a caminhada de Jesus? Jesus chegou trazendo uma mensagem diferente, completamente diferente, né? Falava de amor, falava de perdão, de misericórdia, e todo mundo estava esperando um soberano que viesse dominar o território, dominar os outros povos, né? Um rei que viesse aqui para garantir tudo isso. E Jesus veio com a mensagem de amor, de paz. E outra coisa importante, né? Os seus discípulos são discípulos, pessoas simples, né? São simples, que ele foi trazendo, foi buscando aqueles pescadores, foi trazendo para o seu grupo. Né? Agora, vocês acham que era fácil a relação desses discípulos ali com Jesus, trazendo eles para conversar sobre o reino de Deus, saber sobre o amor? Era fácil isso? Foi simples isso? A gente fala sempre, quando a gente reúne 5, 6 pessoas diferentes para botar no mesmo lugar, vindo de famílias diferentes, de situações diferentes, de classes diferentes, todo mundo junto aqui para começar um trabalho para explicar o reino de Deus. Não foi fácil, né? Imagina que os 12 discípulos aqui começando, é uma coisa, foi difícil. Por quê? Porque Jesus, então, trazia uma mensagem nova. Então, o povo já começou a ter uma mensagem diferente. Então, Jesus já começou a tomar cuidado, né, com os fariseus, com os escribas que ficavam ali tomando conta deles. Jesus ainda tinha um problema dos discípulos também, que ainda ficavam aí discutindo um com o outro, quem é o mais importante, quem é o melhor, né? Porque eles tinham os mesmos problemas que nós temos, né? Os mesmos problemas que nós temos, eles tinham também. Então, essa é exatamente o panorama que a gente se encontra. E aí, Felipe, né, o discípulo Felipe e Pedro, que eram os mais, assim, não vou dizer revoltados, eram os mais nervosos com aquela situação, porque eles queriam que Jesus também reagisse, né? O pessoal, todo mundo cobrando de Jesus uma série de coisas, queria que fosse
nada, então vamos lá reagir, né? Eu estou todo mundo criticando, falando mal de você, e você não reage, não faz nada. Então ele começou a pressionar Jesus para mudar o seu comportamento. Mas Jesus não estava ali para isso, né? Não estava ali para mostrar absolutamente nada. Ele sabia o que ele estava fazendo, né? Então Pedro pergunta a Jesus: não aguento mais esse povo aqui, todo mundo aqui, me questionando, perturbando, perguntando para Jesus: mestre, até quando eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Aí vem uma primeira observação interessante. Por que Pedro falou 7 vezes? Porque os judeus naquela época, o máximo que os judeus perdoavam eram 3 vezes. Ele perdoava uma vez, perdoava 2 vezes, na terceira vez ele não perdoava mais. Então Pedro, como já estava muito bonzinho, ele falou assim: então se eu perdoar 7 vezes, então já está bom, não está? Não, né? Aí a gente sabe a resposta de Jesus: não perdoar 7 vezes, a 70 vezes 7. Né? Aí você vai dizer: então se eu perdoar 490 vezes, está bom, acabou, não preciso perdoar mais, então só 490 vezes. Não é isso que Jesus quis dizer, não é? É perdoar indefinidamente, né? É perdoar sempre. Essa é a questão que Jesus coloca para a gente, colocou para Pedro, né? O perdão. Esse é exatamente o que nós vamos conversar hoje aqui. Estamos conversando agora sobre o tema de hoje. Nós vamos falar sobre o Evangelho, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, parábola do credor incompassível. Essa parábola tem vários nomes, do credores e devedores, tem vários nomes essa parábola. É uma parábola simples, muito simples. Acho que traz um ensinamento, como sempre, maravilhoso, né, de Jesus, né? Então, só lembrando que pergunta-se: mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo a si mesmo, né? Amarás ao teu Deus, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a isto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Fazei aos homens o que queiras que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Você lembra bem disso, né? Então vem aqui a parábola, né? O reino dos céus é comparável a um rei que quis ajustar contas com os seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que devia 10.000 talentos. Esses 10.000 talentos significavam aproximadamente 200.000 dias de trabalho, para ter uma ideia da dívida que era, ou seja, era uma dívida impagável, né? Mas como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que ele vendesse sua mulher, seus filhos e tudo que possuía para liquidar sua dívida. O servidor, atirando-se aos pés do rei, suplicou e dizia: Senhor, tenha um pouco de paciência, eu lhe pagarei tudo. Então o rei, compadecido por aquele servidor, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 moedas, equivalente a apenas 100 dias de trabalho. Agarrou-o pelo pescoço, sufocando, e disse: você vai me pagar agora o que me deve. E seu companheiro, tirando-se a seus pés, suplicou-lhe, dizendo: tenha um pouco de paciência, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, e retirando-se, mandou prendê-lo até que ele pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e foram avisar o rei o que tinha acontecido. O rei mandou buscá-lo e disse: mau servidor, perdoei tudo que me devia, pois assim me pediu. Não deverias então ter piedade do teu companheiro, como eu tive com você? E o rei, furioso, entregou aos carrascos até que ele pagasse tudo que ele devia. É assim que meu Pai que está no céu irá tratá-los, se não perdoarem do fundo do coração as faltas que são cometidas contra vocês. É uma parábola simples, né, para a gente ver, que fala sobre perdão. E uma coisa interessante, né, contando a história de Pedro, ele fala sempre assim: quantas vezes eu deverei perdoar o meu próximo, né? Quantas vezes, quando ele pecar contra mim? Essa pergunta que ele faz. Essa situação de Pedro é igualzinha a gente, né? A gente sempre acha que o outro, eu tenho que perdoar o outro, né? O outro sempre faz alguma coisa comigo, né? A gente sempre está se colocando que quem faz alguma coisa é o outro, nunca somos nós, né?
Pedro nunca fez nada, provavelmente, né? Só o outro que fez, né? Com ele, né? Assim somos nós, né? A gente sempre acha que o outro é que tem problema, né? Nós não. Nós somos maravilhosos, somos ótimos, não tem problema nenhum nem nada. Essa é a mensagem. Então, o que está falando aqui nessa mensagem, nessa parábola aqui de Jesus, o que ele passa? Que é uma dívida enorme e impagável, e o rei perdoa. Quem é o rei? É Deus, né? Nós temos dívidas enormes, e todo dia a gente contrai mais dívidas, né? Mais coisas erradas que a gente faz. E a gente sempre espera o quê? Perdão para nossas dívidas, né? A gente sempre espera que Deus venha perdoar os nossos erros, né? Perdoar aquilo que a gente tem feito, né? E com relação ao nosso próximo, a gente tem o mesmo comportamento? A gente tem a mesma atitude com o próximo, aquele que também comete seus erros com a gente? Essa é a máxima da parábola daqui. Agora, voltando àquela questão que eu falei logo no início, né? Quando nós compreendemos que o outro é um irmão nosso, que tem as mesmas dificuldades que nós temos, que tem as suas virtudes e tem os seus defeitos, né? Para você corrigir. Quando você começa a ver isso de uma maneira diferente como espírito, fica mais fácil de você perdoar quando ele faz alguma coisa com você. Quando você sabe, você tem que compreender o que ele está passando, né? Por que a gente não quer perdoar? Por que nós temos dificuldade de perdoar? Por quê? Porque nós esperamos que o outro tenha um comportamento que nós esperamos dele. Nós esperamos que ele reaja àquela situação do mesmo jeito que nós entendemos que deveria ser. Só que não é assim. Por quê? Porque cada um tem a sua história. Você olhar para uma criança fazendo alguma coisa de errado, você compreende, não, ela está fazendo assim, por quê? Por que ela faz isso? Porque ela não compreende, ela não sabe o que está fazendo. Né? E nesse caso, a gente sabe, entenda, ela, coitada, é uma criança, ela não sabe o que está fazendo. Assim, quando o outro também comete algum erro para a gente. Não é que ele não queira, o outro não pode dar, só pode dar aquilo que ele tem. Né? Eu só posso dar a você aquilo que eu tenho. O que eu não tenho, eu não posso dar. E você às vezes está esperando que ele dê para você uma coisa que ele não pode dar, ele não tem para te dar. E você então fica, né, decepcionada. Decepcionada por quê? Porque você colocou expectativas no outro que ele não tem. Aí perdão. Então, quando fez isso, me magoou, me machucou, eu esperava, eu jamais imaginava que isso fosse acontecer, e ele fez isso comigo, e agora? E você, então não perdoa não? Sabe de quem é o problema? Sabe de quem é o problema? Seu. Somente seu, porque de um modo geral, o outro nem sabe mais o que fez, não tem nem ideia do que está acontecendo, e você está anos, pensando naquela situação que você não perdoa mais. Quem está sofrendo com isso? Quem é? Você. É você que está sofrendo com isso. Quem tem que mudar? É o outro que tem que mudar? Não, quem tem que mudar sou eu. Eu que tenho que compreender, porque a vida se leva para frente. Quando eu estou preso a uma coisa que já aconteceu, eu estou gastando uma energia enorme, eu estou preso ao passado, e toda vez que eu penso naquilo, eu sofro. Por quê? Porque o cérebro não sabe qual é a diferença que está acontecendo hoje, o que aconteceu há 15, 10 anos, 5 anos atrás. Não tem a menor ideia. Então, quando você volta ao passado e você começa a reviver aquele fato, aquela situação, você começa a sofrer novamente tudo aquilo de novo. Então, o perdão não é que você é bondoso ou que você... Não, é por você. Não é por ele, é por você. Viver a vida para frente, não gastar energia com coisas que já aconteceram. Isso que é importante a gente entender. Então, perdão é o que? É misericórdia. Perdão é amor. Perdão é você ver as coisas de uma maneira diferente. Quando Jesus estava na cruz, o que ele falou? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não foi isso que Jesus falou? Porque ele entendia, ele sabia que nós não sabíamos o que estavam fazendo. As pessoas, de modo geral, quando fazem algumas coisas com a gente, elas não sabem o que estão fazendo. O conhecimento dela, a experiência dela,
Não permite que ela entenda o que está acontecendo. Então, para você perdoar, não é esquecer, eu esqueci o que você fez, eu vou esquecer o que ele fez. Não é esquecer, você não tem problema de nenhum de amnésia, não tem nada na cabeça, tem algum problema, não. Então você não vai esquecer. Aquilo que aconteceu, aconteceu. Agora, você precisa compreender isso de uma outra maneira. De uma outra maneira. Quando você compreende que nós estamos numa jornada, estamos em caminho, que um ajuda o outro, você tem alguma experiência que eu não tenho, você tem uma dificuldade que eu não tenho, a gente vai vivendo assim, vamos trocando e vamos aprendendo, e vamos caminhando. É isso que a gente vai fazendo para a gente melhorar. O que acontece com o auto-perdão também? Porque tem um perdão que a gente sempre acha que tem que perdoar o outro, né? O outro que tem que mudar. A gente sempre, o outro tem que mudar. O nosso grande problema é mudar o outro, né? Nunca mudar o outro é mais fácil do que a gente mudar. E o auto-perdão, quando nós fazemos alguma coisa, e como é que fica a situação para mudar agora? Eu fiz. O que eu faço? Eu tenho que reconhecer que eu errei. É fácil a gente reconhecer que errou? É fácil? A gente chega, tem gente que tem uma dificuldade enorme, né? Vai chegar aqui e dizer, eu errei. Desculpe. É uma palavra difícil de dizer, né? Desculpe, eu errei. É fácil dizer que errei, assumir que errou? Porque essa é a primeira característica, né? Quando a gente se acha perfeito, quando você acha perfeito, é muito difícil. Você, eu sou perfeito, então não erro nunca estou errado, né? Eu brinco sempre, parece que você vinha andando no alto assim, e de repente caiu aqui, nesse mundo aqui, e de tão perfeito que você era, vai cair exatamente aqui nesse lugar, né? Aqui nessa família, nesse lugar aqui, com essas pessoas, com esse marido, com essa esposa, vai cair aqui por acaso, né? Mas você é uma perfeição danada. Quando a gente reconhece que nós não somos perfeitos, fica mais fácil da gente pedir desculpa, errei. Aí vem outro problema, né? Eu não vou fazer mais. Dá para falar isso? Não? Dá para a gente falar que não vou fazer mais? Dá? Não dá, né? Por que a gente não consegue? A gente sabe que está errado, sabe que errou e faz novamente a mesma coisa. Por que a gente faz novamente a mesma coisa? Por quê? Vícios de várias encarnações. A mudança que a gente precisa fazer, ela é muito difícil. Para você, às vezes, aqui é uma coisa fácil, porque você já conquistou isso em outras encarnações. Então, para você, aqui é uma coisa muito simples. Não sei como é que ele não consegue fazer isso, não é possível. É possível. Do mesmo jeito que você tem outros problemas que para ele também é muito mais simples para resolver. Por isso que essa história de a gente entender o que nós somos, como é que o espírito está encaminhado, é para colocar no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso dia a dia. E quando eu entendo essas coisas, fica mais fácil, não é? Então eu chegar aqui e errar, eu tenho que mudar a minha compreensão. E quando eu me arrependo de coisas que eu fiz, isso é outra coisa, arrependimento. Não é? Arrependimento. Me arrependi do que eu fiz. É simples? Me arrependi. E aí resolveu o problema. Estou arrependido, agora eu me arrependi, não devia ter feito. Resolvi o problema. É assim que funciona? Também não. Por quê? Quando eu faço alguma coisa de errado, né, que não deveria ter feito, aquilo que eu fiz está dentro de mim. A gente chama aqui, né, um traço dentro de você. Tem uma marca dentro de você. No seu perispírito, está marcado em você. Aquilo que você fez de errado. Então você precisa fazer o quê? Você precisa se arrepender, é o primeiro passo de uma coisa que você fez de errado. É o primeiro passo. O segundo passo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reparar o erro que eu cometi. Reparar o erro que eu cometi com a pessoa e com quem mais? E com a comunidade. Porque você não comete o erro só com aquela pessoa, você conhece com ela e com as pessoas que estão em volta de você também. Isso é interessantíssimo isso, esse detalhe do traço que fica em você. Que para você eliminar um traço, você tem que reparar no outro e na comunidade. Aquela parábola do filho pródigo, você lembra a parábola do filho pródigo? Que ele sai, né? Ele pede o pai lá
a parte dele e vai viver sozinho, depois ele volta. Você lembra dessa parábola de Jesus? Então o que acontece aí? Ele cometeu um erro, que foi chegar perto do pai e pedir a parte dele, porque naquela época lá, isso era uma afronta, na realidade, porque ele estava desejando a morte do pai, de acordo com a cultura na época, ele estava desejando a morte do pai, pegou a parte dele, e quando ele retorna, quando o filho retorna, o que o pai faz? A primeira coisa, abraça o filho, não é? Bem-vindo ao lar, né? De volta, né? Que bom ter você de volta, não é assim que ele faz? Não abraça? Então o primeiro traço do erro que ele cometeu, o pai perdoa, que foi o pai que ele cometeu o primeiro engano dele. O segundo passo, o que acontece? O pai faz o quê? Chama a comunidade, mata o cordeiro cevado, não é isso? O novilho cevado, em comunidade da festa, né? Para receber o filho que voltou. Então ele está ali eliminando o segundo traço junto à comunidade. E o terceiro traço, com quem é? Com o irmão, não é? Que foi o outro que também ele, pelo que levou a parte dele, deixou o irmão trabalhando e foi aproveitar a vida, não foi? Foi aproveitar a vida e o irmão ficou lá trabalhando aquele tempo todo. Mas aí a parábola não diz o que aconteceu com o irmãozinho, né? O que o irmãozinho fez, né? Então, esse traço do irmãozinho, na parábola a gente não consegue saber o que aconteceu. Mas é importante que o arrependimento, ele só é real, ele só acontece efetivamente quando a gente muda a nossa compreensão. Porque se eu não mudar o meu entendimento, a minha compreensão com relação àquilo que eu fiz, eu vou errar de novo. Porque se eu não mudar o meu entendimento sobre aquilo que eu estou fazendo de errado, eu vou continuar errando outra vez. Então o perdão é exatamente isso. Eu preciso compreender, entender o outro. O arrependimento, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. O que está me levando a tomar essas atitudes. O que eu preciso fazer para mudar? Essa questão é importante a gente entender. Quer dizer, senão você vai acontecer, você vai fazer, vai se arrepender, vai pedir desculpa. E isso aqui vai acontecer depois? Vamos cometer novamente o mesmo erro, fazer novamente a mesma coisa. Porque eu preciso compreender quais são as minhas dificuldades, compreender o momento do outro, mudar a minha expectativa com relação ao outro. Eu preciso mudar o meu entendimento das coisas, a minha transformação, que a gente tanto fala na casa espírita. Eu estudo, eu venho à palestra, eu faço tudo assim. Qual é o objetivo disso? Tem que ter um objetivo. Eu não venho aqui só para ficar vendo livro, ou para ficar vendo palestra, ou para assistir aula. Não é isso que está aqui. Eu preciso internalizar esses ensinamentos todos. Eu preciso colocar essas coisas em prática no meu dia a dia. Porque é isso que eu venho fazer aqui. Quando a gente vem aqui ter essa experiência, essa parte da espiritualização, né? Aproveitar esse momento aqui de encarnados, tendo esse momento espiritual, para que eu tenha a oportunidade de ouvir e colocar isso na minha vida, no meu dia a dia, junto àqueles que estão junto comigo na minha casa, aqui na instituição, no meu trabalho. É colocar o amor de Jesus nas coisas que eu faço. Não é? Porque a gente fala de Jesus, fala do Evangelho, fala de Jesus é simplesmente amor. Quando a gente fala de perdão, a gente está falando de amor. Quando a gente fala de arrependimento, está falando de amor. Amor ao próximo. É viver, é se doar, é se entregar. Amar é se doar. É se doar. Essa é a questão básica da vida da gente, né? Amar é se doar. É você se doar ao próximo. Eu não sou amado, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas você ama alguém, você procura as pessoas. Você se abre para a vida. Você participa da vida. Porque o problema é esse da vida. Eu tenho que botar as coisas para fora, não é para dentro de mim.
Perdão é para fora. Não é? Arrependimento é para fora. Amor é para fora. Tudo que a gente vai é para fora. O movimento é de doação. É de doação. Não é de você se interiorizar e se fechar. Quanto mais você se fecha, mais difícil fica a vida. Mais difícil fica a vida. A depressão que a gente vê aqui, o que é? O isolamento da pessoa, cada vez mais se fechando, vai se fechando. Aí você toma uma cara, aí não fala com ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer, fica aquele negócio fechado cada vez mais. E você fica se fechando para a vida. Para a vida. Então, essa mensagem aqui de Jesus, do perdão, é de compreensão, é de misericórdia, é de você saber que o seu irmão está precisando. Às vezes a pessoa fica, mas amar, perdoar, é perdoar mesmo, não é da boca para fora, né? Perdoo, mas não quero ver você tão cedo, nunca mais, né? Tessa, perdoo, mas não quero te ver nunca mais, chega para mim, acabou, está perdoado, mas não quero ver você mais. Não é isso que está aí. É perdoar mesmo, porque você compreendeu, você entendeu. Essa é a questão. A questão é da compreensão que você está vivendo, do momento que você está vivendo, que o outro está vivendo. Essa participação de tudo que a gente está falando. Doar amor, cultivar amor. O amor é para ser cultivado, é para você ficar trabalhando ele. Perdoar é você compreender o próximo. Se arrepender é você realmente compreender o que você está passando, o que você está vivendo. Expiar. Tem a expiação também. Não tem que expiar? O que é expiar? Expiar é se colocar no lugar do outro que você fez mal. É você ter a experiência que você não teve, para você aprender. A expiar o que é pagar? Não, é para você aprender. Jesus extremamente é uma coisa maravilhosa. Quando você vê Jesus, é para você ver, é para você aprender, é educativo, não é castigo, é uma maneira de educar. A maneira de você educar é se colocar no lugar do outro. Você não fez isso, não fez aquilo, você percebeu o que você fez? Percebi. Então, você está passando por tudo isso, não resolveu? Então, na próxima encarnação, eu vou te dar uma experiência nova, né? Você agora vai vir lá no outro país, você vai vir, você foi muito rico, você gastou dinheiro, não ajudou ninguém, não soube lidar com a riqueza, você não soube lidar com a riqueza, teve dificuldade de lidar com a riqueza, não tem problema, na próxima encarnação você vem pobrinho, para você ver, da próxima vez que você tiver essa oportunidade, você vai saber como lidar com ela. Então você está tendo experiências na vida, que é o que nós estamos fazendo aqui. Erros e acertos fazem parte da nossa vida. Por isso que participar da vida, você viver, é isso. É você fazer escolhas. Às vezes a gente escolhe certo, às vezes a gente escolhe errado. E quando a gente escolhe errado, o que acontece? Eu tenho que resgatar isso. Não é verdade? Eu tenho que voltar ao meu caminho. Quando eu estudo as leis morais, né, no Evangelho, tem lá as leis de Deus, lá, eu quero dizer, toda vez que a gente se afasta das leis de Deus, o que acontece? A gente sofre. E aí a gente tem que buscar o caminho de novo e voltar, né, aos ensinamentos de Deus. Porque se você não voltar, você vai continuar sofrendo. É quando a gente pega um caminho, pega uma estrada. Quando você pega um caminho errado, o que acontece? Quanto mais tempo você levar no caminho errado, mais tempo você vai levar para você voltar ao caminho certo. Então, às vezes é melhor você errei, vou voltar logo, porque se eu continuar assim, eu vou parar num lugar muito ruim. Então, essa é a nossa caminhada, essa é a nossa jornada. Então, o Evangelho é isso, é um caminho. As leis morais estão definidas para a gente. Lei do trabalho, lei da sociedade. Está tudo isso escrito aqui no Evangelho. Aqui. Todas as vezes que você tiver com dificuldade, basta você pegar aqui o Evangelho, abrir sempre, porque não precisa nem escolher a página, porque sempre quando você abre é aquilo que você precisava ver, é aquilo que você precisava ler, né, pelo menos. A mensagem está sempre ali, né? Ela está sempre à sua disposição. Agora tem o seguinte, a espiritualidade ajuda, o seu mentor ajuda,
Jesus está do nosso lado o tempo todo, ajudando, fazendo tudo que a gente precisa, não está? Está sempre do nosso lado. Mas tem uma coisa que a gente precisa fazer, o que é? A nossa parte. A nossa parte. Porque não adianta a gente vir à casa espírita, não adianta a gente ir ao médico, não adianta pedir, rezar para o nosso mentor, não adianta a gente fazer nada, se nós não fizermos a nossa parte. Nós não fazemos a nossa parte. Essa é a nossa responsabilidade. Achar que vai chegar na casa espírita e vai levar um passezinho que vai sair daqui com tudo resolvido, Deus se engana. Bata que a porta se abrirá, assim que a gente vê aí no Evangelho. Mas o que tem que fazer? Eu tenho que bater lá na porta para você abrir. Eu tenho que fazer a minha parte da vida. Deus me deu uma oportunidade enorme dessa reencarnação. Deus me deu do lado uma família, me botou nesse lugar, nessa oportunidade, esse amigo, esse trabalho. Tem tudo conspira na vida para a gente ser feliz. Tudo. O meu corpo, esse organismo maravilhoso, eu estou com um problemazinho aqui no fígado, mas o estômago está bom, o coração está bom, eu estou com um problema aqui no estômago, mas o fígado está bom, todo o resto trabalha para você ficar bom. Mas você precisa fazer o quê? A sua parte. Se eu começar a fazer excesso, toda vez que eu faço excesso, ou para mais ou para menos, o que acontece? O meu organismo sofre. Quando eu faço coisas erradas, de um jeito ou de outro, o que acontece comigo? Eu sofro. Porque é equilíbrio, é outra palavra mágica que a gente tem. Equilíbrio nas coisas. Eu posso ir muito bem se eu tiver equilíbrio, eu posso fazer tudo de forma equilibrada e sensata. É só uma questão de você se entender, você se conhecer, viver, participar da vida, colocar para fora aquilo que você tem de oportunidade de você viver, de passar por experiência nova. Porque tudo isso que a gente está passando aqui vai servir de experiência quando? As nossas próximas encarnações. Quando a gente desencarnar, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar absolutamente nada. Né? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Temor da morte. Né? Eu vou quando morrer, tem gente que acha que não vai morrer, né? Tem gente que acha que não vai morrer nunca, né? Vai morrer. Sim, alguém acha que não vai morrer aí? Alguém tem dúvida aí? Tem dúvida aí que vai morrer? Não, tem gente que acha que não vai morrer mesmo, não, vai continuar do mesmo jeito, não é verdade? Não, como é que vai ser a minha morte? Depende, eu digo assim, como é que você está vivendo? Está bem? Está vivendo bem? Está tranquilo? Está tranquilo? Então, a morte vai ser exatamente assim. Agora, se você está hoje, já está preocupado, desesperado, com um monte de problema, o que você acha que vai acontecer? O quê? A mesma coisa. Você vai continuar do mesmo jeito, preocupado, nervoso, angustiado, tudo mais. A gente tem que estar pronto sempre. Eu brinco sempre, o bilhete, quando nós viemos para cá, já tem o bilhete de volta. Então, a gente tem que estar preparado, vivendo bem. Eu tenho que viver bem, ser feliz. Para quando eu desencarnar do mesmo jeito. Desencarnei bem, fui feliz. Essa foi a minha oportunidade, a melhor oportunidade que eu tive para viver. Então, é aproveitar ao máximo tudo isso que eu estou tendo ao meu redor. Valorizar o que eu tenho. Isso é outra coisa importantíssima na vida da gente. Valorizar o que eu tenho. Não ficar sofrendo. Eu só tenho o que eu preciso. O que eu não tenho é porque eu não preciso. Essa é outra questão que a gente fica aqui nessa busca angustiada de ter coisas, de conseguir coisas que não mudem nada na nossa vida. Quando eu desencarnar, eu vou levar o quê? Nada. E eu estou perdendo o meu tempo, me aborrecendo, me desgastando com coisas que não têm nenhum valor. Se você quiser ter uma experiência diferente, imagina que você sofreu um infarto, um AVC agora, passando mal, no hospital. Mudou esses valores? Mudou tudo? Está lá no Barra Dó, Copa Dó. Aqui qual é o? Santa Teresa? Está no Santa Teresa. Aquela prioridade que você tinha que levar a criança na escola, ou a empresa que você tinha que pagar o negócio. Como é que está essa situação agora? Mudou? Passou? Acabaram os problemas, não acabaram os problemas?
Já perceberam que quando a gente passa por uma situação dessa, a gente muda? A maioria, né? Às vezes a maioria. Muita gente é só por algum tempo, né? Mas uma grande parte das pessoas mudam a sua concepção de vida. Você para de se desgastar, se aborrecer por pequenas bobagens, por coisas bobas na vida, que você tanto se aborrece. Já percebeu que depois que passa por isso, aí você começa a fazer aquilo que o médico sempre fala, né? Passa a andar 3 vezes por semana, né? No mínimo 1 hora por dia, né? Assim, tem médico aqui? Tem médico aqui, né? Pois é, andar no mínimo 3 vezes por semana, 1 hora por dia, evitar de comer gordura, aquela feijoada que a gente come, não pode comer também, faz mal, né? Assim, emagrecer, fazer ginástica, tudo isso para a gente fazer. Quando você sai de lá, você fica uma maravilha, né? Sai do hospital, uma maravilha. Durante 6 meses você fica uma maravilha, bonitinho, elegante, magrinho, controla o peso, controla a gordura, faz exame de colesterol, não faz tudo isso. Pouco tempo, não é? Agora, bastou sair de lá, bastou 6 meses depois, já esquece tudo, volta tudo que era. Por que nós somos assim? Se a gente sabe que tudo isso que a gente tem que fazer, por que valorizar as coisas materiais, se não tem nenhum valor? Caímos novamente naquela situação. Somos espíritos encarnados, sem visão da parte espiritual. Quando eu ganho um susto, aí eu me lembro que, aí a vida pode acabar a qualquer hora. Então, já que esse bilhete pode ser usado a qualquer instante, que a gente não sabe quando é que a gente vai voltar, o que nós temos que fazer? É viver o máximo e ser o máximo feliz o tempo todo agora, nesse instante agora, o dia de hoje. Não vamos perder a oportunidade de ser feliz agora. Que independe de ter coisas. Porque a gente, para estar feliz, vai estar feliz com você mesmo. Eu digo você, se você não der valor a você mesmo, ninguém vai dar. Se você não acredita em você, ninguém acredita em você. A oportunidade é nossa, a vida é nossa. Quando a gente assume a nossa vida, a nossa maneira de viver, você é responsável pela sua vida. Quando você é responsável pela sua vida, as coisas mudam. Não é papai, não é mamãe, não é o meu marido, não é minha mulher, não é meu filho, não é ninguém. A responsável pela sua vida é você e mais ninguém. Eu sou o resultado das minhas escolhas. Eu sou o resultado das minhas escolhas. Se eu estou assim hoje, a responsabilidade é minha. Se eu quero uma vida melhor, eu tenho que trabalhar e fazer novas escolhas. Porque muitas vezes a gente até sabe que devia fazer, mas falta uma coisinha básica, sabe o que é? Coragem para mudar. Porque muitas vezes a gente sabe que a gente precisa mudar, sabemos que temos que mudar, mas falta aquele empurrãozinho a mais para a gente ter a coragem para mudar. Porque é mais fácil a gente ficar acomodado. É mais fácil, a gente já conhece o nosso problema. Agora, de repente, eu mudo. E aí o quê? Você vai ter a oportunidade de ser feliz, de viver melhor. Mas para isso, a gente tem que entender que nós somos responsáveis pela nossa vida. Então, quando a gente está falando aqui do outro, do próximo, é o outro que tem que mudar, eu vou perdoar o outro me fez isso, eu vou perdoar o outro. A gente passa o tempo todo da vida falando do outro, quando na realidade o problema sou eu. A minha transformação, é a minha mudança, é a minha vida, a minha responsabilidade, são as minhas escolhas, sou eu. Por isso que o conhecimento de si mesmo, que a gente fala o tempo todo aqui, conhecer as minhas dificuldades, os meus problemas, é uma necessidade minha, da minha vida. O objetivo do estudo na casa espírita é a transformação. Agora eu não gosto de falar nem que é a evolução, mas é a transformação. É a transformação. Porque é importante você se conhecer, é importante saber como aplicar todo o evangelho que a gente estuda, todo o livro dos Espíritos que a gente estuda na nossa vida, no nosso dia a dia, sabendo das nossas responsabilidades. Não deixe que as coisas que você quer façam você esquecer as coisas que você tem.
Isso aí parece assim uma coisinha simples, né? Mas a gente fica lutando por tanta coisa que a gente vai querendo buscar e esquece tudo aquilo que a gente tem. Valorize aquilo que você tem dentro da sua casa, aquilo que você tem próximo de você, as pessoas que estão junto de você. Essa é a mensagem básica, né, de Jesus, do perdão, do arrependimento, do amor, da compreensão. São coisas básicas do nosso dia a dia. Se humildar, é você ser humilde. Humilde é você conviver com o próximo, certo? Tem aqui já recebi mensagem na hora certa, hein? Eu digo sempre que eu tenho aqui, eu trago 2 mensagens, mas eu nunca consigo ler uma. Eu tenho que ler outra, porque senão eu começo a chorar aqui, o pessoal que me conhece sabe que eu começo a chorar, aí eu não leio não, porque eu fico muito... Depois, eu digo assim, a mensagem que eu choro, que eu não leio, mas depois, se quiser, eu posso ter aqui para vocês, é Amor e Perdão. É o livro Coração e Vida, de Maria do Rosto, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É lindo. Mas se eu começar a ler, eu vou chorar aqui, dessa e não vou entender. Eu já fiz umas 3 vezes, mas não consigo trazer isso. Essa aqui é mais fácil, essa vocês conhecem, essa aqui a gente pode terminar aqui com isso, que faz todo o nosso roteiro de hoje. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Oração de São Francisco, cantado em verso e prosa, que todo mundo conhece, é mais fácil, sem choro e sem véu. Está vendo só? O pessoal achou que eu ia chorar hoje. Obrigado a vocês, uma boa noite. Fique com Deus. Obrigada, Almir.